galera, bom? Renato Mafra, Informática, junto com vocês aqui, que estamos falando do editor de texto e falaremos de planilhas, também do Calc, né? LibreOffice Writer, LibreOffice Calc. Legal, vamos para a tela e, obviamente, mais questões. Paramos na 16, essa é a próxima, 17. Tem uma imagem que não ficou fantástica aí não, mas dá para ver que é a opção cortar, copiar, colar e colar especial. Depois eu te mostro ela melhor, na tela seguinte teremos os submenus pertencentes ao programa Writer do pacote LibreOffice 5, instalado em sua configuração padrão, estão localizados em que menu? A gente aposta numa dessa? Aposta numa dessa porque, repito, a banca gosta de cobrar os menus. Eu sei, essa não é da sua banca, mas aposta numa dessa porque o que a banca cobra é aonde estão as coisas. Ele não está no menu arquivo. Não, eu não tenho essas opções no menu arquivo. O arquivo é novo, arquivo é salvar, salvar como, exportar, imprimir. Eu não tenho lá a opção arquivo para cortar, copiar, colar. Eu quero editar o documento recortando. Opa, falei, né? Eu quero editar, então a resposta certa é editar. Inserir eu pego de fora e trago para lá. Ferramentas eu ativo uma ferramenta. E formatar é a formatação da folha, a formatação da fonte, mas não a edição do texto. Então a letra E é a resposta certa. Me mostra, professor, me mostra. Mostra, olha aí, ó. Essa tela é do Writer. A tela do Writer, no menu editar, te disponibiliza a opção cortar, copiar, colar. Repara que as tesouras estão um pouquinho diferentes, tá? Ai, mas que detalhe. Não, só repara uma coisa para você não brigar com tesoura, tá? Porque seja versões bem antigas ou as mais novas, é uma tesoura. Essa versão aqui já é a versão 6, a tela que tem aqui. No edital ele cobrou 5.0 ou superior. Ou superior, ele pode cobrar qualquer uma, mas eu garanto todas vão ter uma tesoura no formato delas. Então a tesourinha sendo de uma estrutura ou outra, eu sei que na prova é monocromático, então ele não vai mostrar para você se é vermelha, se é azul, mas vai ser uma tesoura, confia em mim, beleza? Então depois o copiar aqui, o colar, esses 4 que ele citou na lista. Aqui tem uma setinha lateral que ele mostra opções de colagem, lá ele já tem um colar especial na imagem com Ctrl Shift V para você escolher como quer colar. Então, ele está no menu editar e não nos outros, como disse a banca, de maneira capciosa. Beleza? Mas, sem perder tempo. 18. Logo que iniciado, o Writer exibe por padrão, na sua janela, um novo documento em branco, pronto para ser editado. Não faz parte dessa janela do Writer. Se você se lembra, a gente falou disso lá no início. Lembra? Deixa eu voltar lá no início para te mostrar. Lá no início, ó, deixa eu subir aqui, subir, tá funcionando você? Tá, sim. Lá para o início, ó. Repara, cadê ela? Aqui, ó. A tela inicial dele aqui, ó. O que que não vai fazer parte dessa tela? Barra de título, barra de menus, barra de ferramentas padrão, formatação, a barra de status. Aqui eu tenho a barra de localização. O que não vai fazer parte? Vamos voltar para lá. Opa, não quero sair não. Mantém aí, mantém aí. Calma, não faz bagunça, Mafra. Eu quero usar essa ferramenta aqui. Muito bem. Chama-se classificação de slides. Para descer até lá e ir até a opção que estávamos anotando no nosso controle, sem fazer bagunça, para a galera não ficar louca. Pronto, voltei. Olha aqui, por padrão não faz parte dessa janela. Legal, pensa, barra padrão tem isso, gente? Tem, a gente viu lá com os principais botões de uso do Writer. Barra de zoom tem isso? Tem, professor, tem um zoom. Legal, mas não é uma barra, né? Esse zoom que ele citou aqui, ele está dentro da barra de status. Então, a barra de zoom, ela não existe, cara. A função zoom, que existe, está dentro da barra de status. Olha o grau de maldade da banca. Então, não existe barra de zoom nessa lista. E a barra de desenhos, ela existe sim, sem problema. Era aquela lateral lá, eu falei localizar, é a barra de desenhos na lateral direita, a localizar aí embaixo, quando você pressiona Ctrl F ou quando a ativa, tá? Então, por padrão, ele não tem barra de zoom. Eu tinha uma tela dele aqui, mas eu não queria avançar, queria mostrar aquela com os detalhes. Então, repito, aqui é padrão, aqui é a de formatação, aqui é a de desenho, aqui no meu estava o de localizar aqui, mas ele não vem por padrão. Aqui é a barra de status e aqui é o zoom. Então, o zoom, ele fica dentro da barra de status. Vamos no menu? Olha aqui, ó. Dentro do menu, exibir. Nas barras de ferramentas, a gente tem aqui, ó, formatação, padrão, pesquisar no meu que estava ativado ali naquela estrutura, o desenho eu já tinha fechado nesse, mas olha quem está aqui, ó, barra de status. Por gentileza, procura aí barra de zoom. Eu até tenho exibir o zoom,
Sim, legal. Mas não é a barra de zoom, porque o zoom está dentro da barra de status, beleza? Nesse formato, então, a banca trouxe letra B como opção certa. Legal, vamos mais. 19. Qual das alternativas abaixo não é utilizada para acessar a caixa salvar como? Legal. Aonde fica salvar como? Fica no arquivo. Legal. Então ele colocou aqui a letra A, que salvar como fica em editar. Não tem salvar como em editar. Essa é a nossa opção, porque ele quer que não disponibilize o salvar. Se eu for em arquivo, salvar como está lá. Se eu pressionar a tecla Ctrl Shift S também, lembra que já vimos? É o salvar como, oh, ficou horrível isso aqui. Salvar como, assim como se eu pressionar Ctrl S a primeira vez também é o salvar como, porque o documento não terá local de salvamento. E clicando no botão salvar, um disquete aqui, também na barra de ferramentas padrão, deixa eu procurar ele aqui, ó, barra de padrão, disquetezinho, tá aqui, ó, disquete, ele também vai salvar o documento. Repara que essa observação dele aqui do lado vermelha indica que o documento ainda não foi salvo ou que ele sofreu alterações e não foi salvo desde a última, tá? Senão ele não aparece esse botãozinho lateral aqui destacando essa observação. Então a letra A é a resposta da questão. Beleza. Vamos perder tempo não, vamos continuar batendo. Aqui a ideia é trazer a sua aprovação. 20. Utilizando o LibreOffice Writer, versão 5, instalado padrão em português, como é possível adicionar uma caixa de texto? Legal, eu quero adicionar uma caixa de texto, adicionar, inserir, incrementar, legal, vem de fora. Vou te contar, para adicionar uma caixa de texto, você vai ter que ir no menu inserir. Estou entre duas opções. Em cima do muro, escolha a guia inserir, formas e escolher a forma retângulo. Peraí, fórmula não é uma caixa de texto. Para que eu escolha uma caixa de texto, eu tenho que usar a função caixa de texto. Então, por mais que algumas outras questões tenham tentado trazer isso, ele não fica no formatar, no editar, não fica, formatar de novo, ele não fica nas opções. Então, eu poderia ficar em xeque, mas aqui são formas e o que eu quero é uma caixa de texto. Para quem aí é leigo no pacote escritório e não sabe o que é uma caixa de texto, entenda uma caixa de texto como um texto sobreposto, flutuante. Quando você acrescenta uma caixa de texto, esse texto da caixa de texto vai ficar flutuando por cima de outros textos. Dessa maneira, o usuário pode deslocar para outra posição sem que ele mude a formatação do texto que se encontra no documento. Ai, foi muito vago isso, eu não vi. Então veja aqui, porque eu trago os menus para você. Ó, no menu inserir, eu tenho procura. Opa, achei! Caixa de texto. Caixa de texto com a opção de colocar um texto flutuante, um texto sobre o texto dado ali. Repara, forma tem. Volta lá. A banca disse, a maldade. Tem forma retangular, sim, tem, mas a opção forma não é para caixa de texto. Para caixa de texto é o próprio item que leva o mesmo nome, caixa de texto. Legal. Vamos mais, vamos encaixar algumas de calque aqui e a gente depois fica alternando editor de planilhas. Repara a cara dele. Basicamente a mesma estrutura do pacote LibreOffice Writer, tá? Pacote não, do LibreOffice Writer programa. Aqui, barra de título, todos os programas vêm com o nome sem título, seja ele o Writer, o Calc, o Impress, o documento padrão chama sem título. Já falamos, mas aproveito e encaixo, o documento padrão é o ODS, que é um formato para planilhas, tá? Sim, ele consegue salvar planilhas de outros programas como o Excel. Então ele consegue salvar planilhas XLS, que era a versão do Excel até 2003. Ele consegue salvar XLSX, que é a versão 2007 em diante, até a versão mais atual. Legal? Ele consegue salvar esse documento localmente, é bom lembrar disso. Local significa na própria máquina. Ele consegue salvar o documento em rede, ou ele consegue salvar o documento remotamente. Não é só ele não, tá? Quem também consegue salvar remoto é o Writer. Assim como outros programas podem salvar remotamente, a gente vai lembrar que ele consegue salvar remotamente, ou seja, usando alguma plataforma de nuvem de computadores. Legal? Lembrando que no edital é o Ubuntu. Se cai o Ubuntu, toda vez que ele falar sobre salvamento local, lembra do que eu já ensinei lá no módulo de Ubuntu. O Ubuntu ele não tem letras como Windows, C, D, E, ele não tem isso não, gente. Isso aqui é o Windows. Então ele vai ter uma barra.
e da barra para frente, ele vai ter estrutura de diretórios para permitir o salvamento de arquivos. Quando um usuário salva arquivos, ele salva dentro do diretório home. E no diretório home, ele vai ter um diretório com o seu próprio nome. Então, na prova, tem uma grande chance de aparecer um usuário lá, uma situação hipotética qualquer, salvando um arquivo no sistema Ubuntu, ou Ubuntu, fala do jeito que você quiser, o que interessa é que você acerte, salvando no sistema Ubuntu, que a gente sabe que é uma distribuição do sistema Linux, e dessa maneira ele vai salvar dentro do home barra o diretório do usuário. Aqui dentro vai ter barra documentos, imagens, músicas, vídeos, seja lá qual for as pastas que aquela versão da distribuição tiver. Mas tem várias do usuário, área trabalho, assim por diante. Aqui a gente tem a barra de menu, barra de ferramentas padrão, aqui a de formatação aqui, uma estrutura muito similar à estrutura que a gente viu lá no Writer. Uma coisa que muda um pouco é que ele tem barra de fórmulas aqui, ó. Barra de fórmulas com o botão de inserir planilha e o botão de autossoma, permitindo que você escolha as opções que estão aqui. Se você inserir a fórmula aqui, nem tem que colocar igual, já é automático, ele já tem o igual antes, mas a gente vai falar disso ainda. Legal. Aí ele tem uma estrutura de colunas, colunas são dadas como letras, e uma estrutura de linhas, que são dadas como número. E o encontro de uma coluna mais uma linha é chamado de célula, tá? Então, cada uma dessas daqui, você sabe, leva o nome de célula. Encontro, interseção, coluna, linha. Desculpa te ofender com isso, eu sei que você já compreende essa parte. Aqui eu tenho a minha estrutura de planilhas, eu posso criar outras planilhas se eu quiser, aqui o botãozinho do lado, eu posso renomear a planilha se eu quiser, obviamente para organizar melhor os valores. Eu posso usar o valor de uma planilha diferente e calcular na minha planilha, sem problema, te ensino como é que faz também na sequência, beleza? Mas vamos de cara a uma tela para eu te passar uma parte básica. Desculpa te ofender com isso, tá? Mas a gente tem operadores. De cara, eu vou trabalhar com alguns operadores aqui. Posso trabalhar com operadores matemáticos, operadores lógicos, operadores de concatenação, de referência, eu tenho vários operadores. Operador matemático, a gente deveria colocar a ordem do porcentagem, a exponenciação, a multiplicação, isso aqui era para ser um asterisco, a multiplicação, divisão, a soma e a subtração. E lembrar sempre que eles vêm numa sequência. Essa sequência é a precedência, a ordem de operações. O primeiro a ser resolvido, o segundo, o terceiro, seja lá quem vier na ordem, e o último que será resolvido. Diversas bancas, para tentar derrubar o candidato, colocam um itemzinho de exemplo, onde esses operadores, a precedência deles, é colocada em xeque. Aqui, ó. As bancas colocam assim para você, ó, 2 mais 2, dividido por 2. Fala, ah, que ridículo, já somei, 2 mais 2, 4, dividido por 2 é 2. Legal, mas não vai ser não. Levando em consideração a precedência, ele primeiro vai resolver a divisão, para por último resolver a soma. Tu sabe disso, a matemática é a mesma coisa, o Excel só copia, o cálculo só copia, cara. Então, eles respeitam isso. Então, se primeiro ele vai fazer a divisão, 2 dividido por 2, 1, para depois ele somar 2 mais 1 e o resultado disso é 3. Pode parecer a coisa mais boba do mundo agora, mas na prova as pessoas erram isso e depois não se perdoam. Então, para que a gente não sofra agora, a gente treina antes, beleza? Isso aqui é a precedência, a ordem que ele vai resolver cada um dos operadores. Legal. Outra possibilidade é ele colocar com parênteses. Aí muda tudo. Se ele colocar com parênteses 2 mais 2, entre parênteses, dividido por 2, agora sim, você soma primeiro para depois dividir. Ou seja, agora sim dá 4 dividido por 2, 2, porque ele somou antes. Lembrando que não tem o colchete, não tem o chaves. Colchete e chaves não, isso tem na matemática, mas o Excel não tem. Beleza? Desculpa, o Calc não tem. Isso aqui é o operador matemático, é o operador aritmético, beleza? Então a ordem de operações que eu tiver lá. Legal. Só cuidado com umas observações. Deixa eu fazer umas aqui, ó. Aqui, ó. Esse operador equivale à função potência. Então, ou a banca usa a potência de 2 elevado a 3, ou a banca usa, que dá na mesma, o 2
elevado a 3. Se ela não botar o igual na frente, depende do enunciado, tá? Porque a fórmula está certa sim, mas se ela disser, se o usuário digitar 2 circunflexo 3, aí está errado. Porque se o usuário digitar, ele tem que botar igual. Mas se ele falar apenas o 2 circunflexo 3 equivale à potência de 2 elevado a 3, ao cubo, beleza, tá? Mas se for o usuário digitou, o usuário tem que digitar o igual para que ele entenda que é uma soma automática. Legal? Então, nessa ordem aqui, rapidinho só para trazer essa definição, operadores matemáticos. Aqui vou colocar operadores de comparação, para quem não tem a menor ideia dessa estrutura. Operador de comparação é o sinal de maior, isso era para ser um sinal de maior, ficou meio tortinho. Sinal de maior, sinal de menor, sinal de maior ou igual que, sinal de menor ou igual que. Só que isso na matemática. Excel, Calc não fazem assim. Editores de planilha, eles vão fazer um do lado do outro. Então vai ser assim, ó, maior ou igual que, menor ou igual que. O diferente na matemática a gente está habituado a fazer assim, né? Já o diferente no Calc vai ser o sinal do menor e o sinal do maior. O igual vai ser igual. Então, estes caras aqui são dados como operador lógico, operadores lógicos ou de comparação, que a gente sabe que é a mesma coisa. É muito importante conhecê-los porque as funções que resolveremos na sequência vão cobrá-los. Então, o sinal de maior, deixa eu ir ticando aqui com uma cor diferente para a gente não confundir. Sinal de maior, sinal de menor, sinal de maior ou igual que, menor ou igual que, diferente ou igual. Ficou meio tortinho aí, você corrige no seu e deixa mais alinhado. Parabéns pela organização, tá? Na sequência, deixa eu colocar mais um aqui. Deixa eu colocar de preto para separar na ordem. Na sequência, a gente também tem operador da concatenação. Concatenação. O operador concatenação serve para juntar, unir, encostar um valor ao lado do outro. Se eu tenho duas células, quero concatenar, juntar os dois valores. Eu vou usar o E comercial. O E comercial vai ser usado para concatenar. Então, se te pedirem, junta o valor de uma célula com a outra, você vai colocar o número da célula, o endereço dela, referência, exemplo A1 concatenado a A2. Igual para ele saber que vai calcular, ele vai pegar o valor da célula 1 e vai encostar ao lado do valor da célula A2. Para isso serve o E comercial, a concatenação. Dava para fazer também com uma função, se fizer com a função é concatenar. Aí você abre o parênteses, usa uma referência, ponto e vírgula, a outra referência. Como fica mais extenso, quase não é citado em prova, o E comercial é mais prático, é um atalho para isso. Assim como aqui na potência, né? Potência pode usar a função ou E comercial. Tem vários aqui, ó. Deixa eu botar uma cor diferente. Aqui, ó, tem vários. Se você pegar, por exemplo, aqui a estrutura da multiplicação, você poderia fazer igual multi, digamos 2 multiplicado por 5. Ou você faz 2 multiplicado por 5. Como é mais prático fazer com a multiplicação assim, é mais rápido também, né? Divisão não tem, mas soma tem. Você sabe que a soma tem. A soma pode ser soma de 2, sei lá, mais 7, 9, ou, obviamente, soma 2 mais 7. Só um exemplo bobo ali. Legal? Você sabe que tem. Aqui eu chamo de função, aqui eu chamo de fórmula. A função pode chamar de fórmula, mas uma fórmula não pode ser chamada de função, porque a função é uma fórmula pré-definida. Ela vem com o nome que a acompanha. Já a fórmula é um cálculo simples sobre o valor na planilha. Aí ele vem dois valores, um endereço, seja como for. Legal, concatenação está aqui. E também tem o operador de referência, que aí seria o dois pontos e o ponto e vírgula. Toda vez que a gente tiver o dois pontos, você entende que é até. Exemplo, soma de A1, 2 pontos, a 10. Você sabe que se eu coloquei o 2 pontos, operador de referência, esse 2 pontos significa que eu vou somar de uma célula até a célula seguinte que estiver na minha relação. Se no caso eu tivesse um ponto e vírgula, aí a soma não seria feita mais de todos. A soma seria feita apenas dos dois valores. Então, se fosse A1 ponto e vírgula A10, aí a gente sabe que ele vai somar só A1 e A10.
e A10. Então aqui seriam os operadores de referência, se eu separá-los aqui. Operador de referência. Beleza? Só para dar uma introdução aqui rápida e a gente vai para as questões do tema. Legal. Olha aqui, questão 21 diz, com base na figura 1, abaixo, considere que o usuário digitou no endereço da célula A7 a seguinte função. O seguinte, soma-se de A1 até A6, ponto e vírgula C, ponto e vírgula C1 até C6. E logo após, pressionou a tecla Enter no teclado. Qual valor conterá em A7? Legal, vamos procurar. Você pode dar uma pausa aí, tentar resolver, mas eu vou resolver sozinho, tá? Legal, legal, legal. Aqui ele está dando Excel. Não. Calc, né? Vai dar na mesma, a função é igualzinha. Mas é Calc. Sai para lá. Olha aqui. Vamos na estrutura fazer o mesmo cálculo. Aqui é uma telinha do Excel mesmo, né? Mas vai ser igualzinho no Calc. Beleza. Desconsidera isso aqui. Vamos lá. Soma-se. Se ele vai somar se, ele vai colocar uma condição. Deixa eu anotar aqui, ó. Se fosse uma soma normal, soma, sem o si, sem o C. Soma, exemplo, de C1 até C6, ele pegaria todos os valores compreendidos de C1 até C6, todos, C1 até C6, e os somaria caso eles fossem números. Então, no caso, somaria todos. Então, ele somaria o 3 com 8, com 7, com 6, com 1, com 7. Legal. Mas repara que não é uma soma simples, que somaria todos os valores. É uma soma condicional. Então, poderia fazê-la de duas maneiras. Deixa eu usar esse espaço que tenho aqui para te ensinar de maneiras diferentes e a gente poder praticar o máximo possível. Poderia fazer assim, soma-se de C1 até C6 os valores que forem maiores do que 3. Legal, é uma opção. Tenho que colocar aspas aqui, separando o meu critério. Olha o que eu fiz. Eu fiz um soma-se onde existirá uma condição para a soma. Ele só vai somar se de C1 até C6 os valores que ele encontrar for maior do que 3. Então, ele passaria por esses valores e ele não somaria o primeiro. Por quê? Ele não é maior que 3, ele é o 3. Ele somaria o 8 mais o 7 mais o 6, não somaria o 1 e somaria o 7 de novo. Então, ele iria ignorar esses dois valores porque eles não atendem do critério. Legal. Eu sei, não é o que a banca quer ainda, mas eu estou fazendo por partes, porque são também possíveis cobranças de prova. Legal? Deixa eu fazer agora o que a gente viu na questão no item da banca, tá? Então aqui, exemplo número 1. Segundo exemplo aqui, já que a gente pode treinar. E agora vamos para o item da questão. Item da questão. Legal. A questão diz, soma-se de A1 até A6, valores que forem C em C1 até C6. A gente vai mudar um seguinte detalhe. Quando eu coloquei essa estrutura inicial aqui do segundo exemplo, ele via isso aqui como intervalo e isso aqui como critério. Então, ele só somava os valores do critério só o intervalo se atendido no critério. Aqui mudou um pouco. Aqui, agora, ele vai ter dois intervalos. O intervalo de A1 até A6, que vem antes do critério, e o outro de C1 até C6, que vem depois do critério. Então, o primeiro intervalo continua sendo o intervalo que vimos, mas o item de teste, de soma, será feito só no segundo intervalo. Calma, eu sei que embaralhou sua cabeça, eu senti isso, mas eu te ajudo aqui sem grandes problemas. Ó, vou fazer a setinha do conhecimento nos acompanhando. Soma-se de A1 até E6 as células que tiverem o valor da letra C, mas ele vai somar proporcional de C1 até C6. Deixa eu arrumar o finalzinho aqui, ficou bagunçado. Ele vai somar proporcional de C1 até C6. Apaguei um aqui. Não deveria. De novo, não entendi nada ainda, Mafra. Calma. Olha aqui, ó. De A1 até A6, ele vai olhar se a célula tem escrito dentro dela C. Se tiver, ele vai somar a célula referente de C1 até C6. Então, A1 até A6 é teste, o C é o critério, C1 até C6 é o intervalo da soma. Vamos fazê-lo para ver o resultado? Ele não vai somar, porque ele só vai somar aquelas que tenham C. A segunda, A2, tem B, não vai somar.
A terceira, A3, tem C. Legal, ele vai somar quanto? Vai somar o número 7. Por que o número 7? Não entendi. Porque ele está testando em A1 até A6, as que forem igual à letra C, e somando de C1 até C6. Beleza? Aqui, ó, de novo, tem C. Ele vai saltar e somar na coluna C aquela célula. Aqui é B, ele não vai somar. Aqui é A, ele não vai somar. Então ficou 7 mais 6 dá 13, né? 7 mais 6, 13. 13 é a resposta certa. Beleza? Legal, olha para mim, deve estar com saudade de mim, né, cara? Tô só mostrando na tela, mas é porque informática, né? Não tem porque ficar olhando para mim, eu não vou debater nenhum assunto polêmico com você. O Calc é muito parecido com o Excel. Muda uma funçãozinha ou outra de botão, mudam atalhos. As bancas não são habituadas a cobrar os atalhos do Calc. Então, se eu apostar, eu apostaria em funções. Então, aposta numa função ou no principal botão. Que botão? Tem botão pra caramba escondido em vários menus. Eu apostaria nos botões da barra de formatação e da barra padrão, fora a barra de fórmula, que é aquela que apresenta na parte superior das colunas do Calc, beleza? Estes que cairão porque é o de praxe que as bancas cobram. Vamos voltar lá e fazer outras planilhas, outros cálculos para praticar mais isso, beleza? Volta para lá, volta comigo. Na sequência, mais questões. Outra questão também de Calc Calc, legal, na ordem. Com base no programa Calc do pacote LibreOffice 5, em sua configuração padrão, presuma que o usuário digitou no endereço da célula A4 a seguinte fórmula: B1 mais C1 mais D1. E logo após copiou e colou a fórmula para o endereço da célula B5. Qual a fórmula que estará regravada em B5? Nossa, olha o que ele fez. Ele digitou isso na célula A4, depois copiou e colou esse valor na célula B5. Ele quer saber o que mudará. Legal, entenda uma coisa. Toda vez que você coloca uma célula solta, como ele colocou no exemplo B1, a gente chama isso aqui de referência relativa. E uma referência relativa, ela vai mudar de acordo com a posição que ela for relativa, que ela for colada. Então, vou colocar um desenho. Deixa eu ver se aqui tem um. Não, aqui não. Aqui, ó. Deixa eu colocar um desenho aqui. Pouca coisa. Aqui eu vou colocar a coluna A, B e algumas linhas. Deixa eu colocar uma coluna a mais. C. Bagunço não. Arrumo. Legal. Olha aqui. Digamos que eu tenho aqui um número. Número 10, 20, 30, 40, 50 e 60. Legal. Básico. E aqui eu vou botar uma fórmula. A fórmula simples será A1 mais B1. Considera, obviamente, que aqui são os números das nossas linhas, né? É óbvio. Legal. Então, quando eu faço isso, na hora que eu dou Enter, ele vai somar 10 mais 20, aqui vai escrever 30. Por enquanto, estou editando a célula, ele não escreveu para mim. 30. Quando eu pegar esse valor aqui, ó, preenchido, pressionar Ctrl C ou usar o menu Editar, copiar isso, deslocar para baixo e colar embaixo, a gente sabe que não vai aparecer mais embaixo o mesmo valor. Embaixo agora vai aparecer o número 70. E não mais o número 30, como estava em cima. Você fala, mas por que 70? Ué, porque na prática, a fórmula que vai ficar aqui dentro será a fórmula, basicamente, que ele adaptou. Como estava aqui e ele desceu, aqui em vez de A1 vai mostrar A2, aqui em vez de B1 vai mostrar B2. Então, toda vez que você copia de cima e cola embaixo, ele incrementa um número. Se eu copiasse daqui e colasse aqui embaixo, aí aqui já iria para A4 mais B4, porque ele deslocaria mais até chegar em 4, porque eu agora estou na linha 4, beleza? O mesmo aconteceria se eu deslocasse para a direita ou para a esquerda, onde ele iria incrementando letras de cada uma delas. Isso é referência relativa. Referência relativa se altera, se adapta. Agora, se eu usar o sinal do cifrão, como ele usou aqui, essa referência fica absoluta. Então, se tiver cifrão 1, cifrão C, cifrão 1, tudo isso daqui é uma referência absoluta. E uma referência absoluta é uma referência fixa, é uma referência que não se altera. Então, seja lá onde eu copiar e colar, esse valor sempre será mantido. Eu sei, alguns devem estar falando, não, ele errou, porque ele botou cifrão nos dois. E eu estou falando da referência absoluta. Se você reparar aqui, ele não tem cifrão nos dois. Aqui é cifrão C e não tem cifrão no 1.
Então, isso significa, gente, que o C não vai mudar. A gente chama isso aqui de referência mista. Por que referência mista? Parte dela acompanha o símbolo do cifrão e o símbolo do cifrão trava quem está imediatamente após ele. Já o número 1 da linha 1 que está ao lado, ele não está travado. Então aqui está relativo e aqui está absoluto. Se eu copiar e colar, o C1 vai mudar o 1 para alguma outra coisa e o C não vai mudar. Não vai mudar. Legal. Então vamos ver que o C não vai mudar. Eu já elimino esse. Opa, deixa eu botar um vermelho aqui. Eu já elimino esse aqui. Eu já elimino... Legal, foi o que eu pude eliminar. Por que eu eliminei esse daqui? Porque se o C não vai mudar, não tinha como ele virar D. Sem chance, tá? Não tinha como ele virar D. Se eu copiei do A4 para o B5, eu tanto desloquei para lado e para baixo. Então, eu não vou poder manter esse aqui também. Deixa eu ver quem mais. Os outros talvez fiquem na dúvida. Legal. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos deslocar com o desenho. Eu coloquei para vocês aqui, ó. Desenhei a mesma ordem e disse, ó. Ele vai deslocar daqui para cá. Então, ele vai deslocar uma vez para a direita e uma vez para baixo. Então, se ele vai deslocar uma para a direita e uma para baixo, o B, ao ser deslocado para a direita, vai virar C. E ao ir para baixo, vai virar C2. C2. O que você fez? Não entendi. Eu estou pegando o B1, que é essa célula, estou deslocando para a direita e para baixo. A mesma coisa que ele fez quando copiou de A4 para B5. Estou colocando a mesma sequência. C é a mesma coisa. O C ele iria para a direita e para baixo. Mas você lembra que o C está bloqueado? Então o C não vai mais para a direita, porque ele não vai mudar a coluna. Ele só vai para onde? Para baixo. Então o C1 vai virar C2. C2. E do lado, o D1. D1 ele vai andar para a direita e ir para baixo. Então o D1 vai virar E2. Então agora eu vou ter C2 mais C2, misto aqui porque o C está absoluto, mais E2. Vamos ver. C2, C2, E2. Vamos ver. C2, C2, E2. Legal. Aqui, ó. É a resposta que bate com o nosso gabarito. Eu peguei aqui a imagem e coloquei para te mostrar, ó. Então, quando você copia daqui, como ele deslocou para cá e para cá, essas referências relativas serão alteradas. Elas mudarão à medida que você mexa. Como esta opção aqui está fixa, absoluta, ela foi a única que não mudou. O restante permaneceu. Ai, como assim não mudou? Eu estou vendo que mudou, era C1 e virou C2. Lembra que só o C tem um cifrão, o 2 não tem. Se estivesse com C1, os dois com cifrão, ele manteria aqui na referência absoluta. Legal? É bem importante conhecer o símbolo do cifrão, ele cai bastante. Olha para mim. Vou encerrar esse bloco para não avançar muito e manter a organização. Lembra, a gente está incrementando por meio do Calc as informações que estão necessárias no seu edital. Beleza? A gente volta. Valeu, abraço.